Enfim, chegamos a 7 anos, hein? Graças a Deus. Ao mesmo tempo que parece que foi ontem, parece que tem uma eternidade. Uma eternidade. Né? Parece que foi sempre estivemos aqui. Não é verdade? Nossa, amanhã já... São 7 anos completos. Nossa. Começa o 8º ano. A partir rápido, de... né? Depois de amanhã já começa o 8º ano. Quem diria, hein? 7 anos. Os primeiros 7 passaram. Eita. E a gente quer contar pra você essa história. Você quer ouvir? Vem com a gente aqui. Vai ser bom. Vai ser interessante. Nós vamos hoje te contar um pouquinho da nossa história. Nós, né, um casal jovem de pastores, formados, preparados, porém sem aquela experiência de campo, né? E nós fomos, nós enfrentamos, nós aceitamos o desafio de estar pastoreando não só uma igreja, mas uma cidade. E o mais difícil, né, amor? Com 2 crianças pequenas. Na época o Enzo era caquinho de gente ainda. E muito pequeno. 4, 5 anos. Menos, tinha 3 anos, né? Meu Deus, ele acho que completou 4 aqui, 3 né? para 4 anos. Completou 4 anos aqui, ou seja, muito pequenininho. A Amanda também. A Amanda fez a metade da alfabetização lá em Cabo Frio. Verdade. E veio para, como nós viemos para cá em junho, né? Terminou fazendo o restante aqui. Nossa, quanta história. E a gente quer resumir um pouquinho de tudo que nós vivemos e contar para vocês aqui no canal. Contar para vocês aqui como que foi a nossa experiência. Se vocês que estão nos assistindo, se tiver algum pastor, alguma pastora que tem uma história legal também, nós também queremos saber a sua história. Eu imagino que todos os pastores devam ter histórias incríveis, não é verdade? Então, e nós começamos assim. Nós estávamos em Cabo Frio, né? Morávamos lá, pertinho de papai, pertinho de mamãe, pertinho de vovó, vovô. Tudo muito cômodo. Tudo muito tranquilo. Eu estava com 2 empregos na prefeitura na época, não é? Isso, eu estava caminhando lá na empresa. Isso. E recebemos um desafio. Uma igreja iria se fechar. Puxa vida. Você lembra disso? Lembro disso. Tinha uma igreja do nosso ministério que iria se fechar. E o nosso pastor Fabrício Valadares, pastor, que alegria, que alegria. Acreditou na gente. Né? Acreditou, investiu no nosso ministério. E não foi pouco, não. E ele trouxe esse desafio pra gente. Vocês aceitam o desafio? Eu lembro que um dos detalhes que nos fez aceitar esse desafio foi, primeiro, que Deus falou com clareza. Não tinha dúvida nenhuma, né? Daqui a 6 meses eu vou te enviar. Isso era dezembro de 2012. Eu lembro disso. E quando foi em junho de 2013, dia 14 de junho de 2013, a gente aceitou esse desafio de assumir. Foi o dia que a gente assumiu a igreja aqui. E eu lembro de ter essa confirmação, né, bem clara de Deus, dos 6 meses que Ele iria enviar. E uma outra que eu vi algumas pessoas de joelhos. Eu lembro. E eu lembro de uma mulher que me marcou, uma mulher loura. Eu até achei que ela era parecida com a Soraya. Eu já citei isso algumas vezes. O pessoal que caminhou com a gente já ouviu muito isso. E eles falavam assim: Senhor, envia eles. Envia eles. Nós escutávamos essa oração de um povo chamando. E nós acreditamos que isso era o Senhor confirmando no nosso coração: vai, porque eu vou preparar, eu vou fazer as coisas, vai ser difícil, mas vai, porque se eu estou mandando, eu sei o que eu estou fazendo. E como é bom olhar hoje para trás, né? E eu te convido a olhar no retrovisor da sua vida, né? O retrovisor é esse vidrinho pequeno, né, que a gente tem no carro, tanto no meio quanto dos lados, que é para enxergar o que ficou atrás, o que está atrás. Então, por isso que é pequeno, porque não é para ficar olhando o tempo todo para trás. Né? A gente olha só para enxergar as grandezas que Deus fez e o quanto a gente já caminhou. Quantos livramentos. Nossa! E olhando aquele dia, você lembra do dia que a gente assumiu? Você lembra dos irmãos que vieram juntos de Cabo Frio? Veio um ônibus, vieram vários carros. Verdade. Né? Pessoas que Tô lembrando até conosco. de algumas pessoas, algum rostinho, né?
um rostinho ou outro. Lembro do Mozart, lembro do Dr. Jefferson. Isso, e a Renata. Com a Renata. Lembro da Bel. Lembro da Laninha do Everson, né? Algumas pessoas assim marcaram a gente. Fabinho, Beth. Não tem como, né? Agora, antes disso, volta um pouquinho só. Porque antes disso, nós decidimos vir observar a terra. Lembra dos espias da Bíblia? Eu até anotei. Nós viemos espiar a terra. Chegamos aqui uma semana antes disso, por volta do dia 7. Foi. O dia 8. Aquele olhar assim, a gente não conhecia a cidade. De junho de 2013. Quando a gente chegou, a gente começou a entrar em contato com um casal. Foi. Na verdade, era mais com ela, né, que a gente falava. E esse casal foi quem nos recebeu na cidade, quem nos deu as boas-vindas. Né? Vocês sabem quem são? Então. A Robertinha e o nosso querido pastor Ralph. Quem diria, né, que a nossa casa de primeiro abrigo seria hoje a casa pastoral também. Nós repousamos naquela casa, né? Na noite em que viemos observar a cidade. Que noite fria, eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Nós viemos de Cabo Frio com uma garrafa de azeite, não foi, amor? Isso. Nós passamos pela entrada da cidade, nós bisuntamos aquilo ali de azeite. Ali recebemos uma promessa. Foi. Lembra? Poxa. Bem na placa de entrada, vindo ali pela Serra Mar, naquela ponte que tem ali, não lembro o nome daquele bairro ali, mas é o limite da cidade. Ali recebemos uma promessa, sem nunca ter pisado aqui. Vou dar a vocês 1% da população e vocês vão construir uma casa para mim. Ai, Jesus. E eu pensava, né? Nós pensávamos que Friburgo era miudinho. Nós moramos em Búzios, nós moramos em Cabo Frio. De São Fidélis. Né? Essa aqui de Tanguá, imagina aí. Né, Tanguá não, eu nasci em Itaboraí. Mas então, a gente veio de lugares assim pequenininhos, né? Cidades pequenas. Aí de repente o Senhor fala que ia nos dar quantos por cento? 1%. 1% da cidade. Aí eu falei, 1% de um lugarzinho com quantos? 40 mil pessoas. Com 40 mil, com 20 mil, né? Pequenininho, tá tranquilo. Só que nós descobrimos que Friburgo era grandão, né? Grandão territorialmente, geograficamente e em quantidade de pessoas também. Isso foi bem assustador, né? Bem assustador. Então, nosso primeiro contato foi direto com esse casal. Nós temos muita gratidão pela vida deles, por esse telhado que nos abrigou. Na primeira noite que estivemos aqui, primeiro dia que estivemos aqui, tem a história da Casa Rosa, né? Tem, eu a cheguei gente na cidade. Aonde? Estou em frente a uma casa grande aqui, uma casa rosa. Aí aqui. tá o Ralfinho, né? Mas aonde é que vocês estão? Eu vou buscar vocês. Onde é que vocês estão? Eu falei, uma casa rosa, uma casa grande rosa. Prefeitura da cidade. Era prefeitura e a gente não sabia. Tem uns micos, né? Olha que detalhe lindo. Era a primeira vez que a Robertinha estava saindo com a Liz. Verdade, a Liz estava fazendo naquele dia 40 dias. Era o final do resguardo da Robertinha. Olha, que coisa interessante. Né? Ela estava indo pela primeira vez no mercado, foi até no Brasil. Exato. Não exato. É? Eu lembro dos detalhes. E que criança linda que era aquela criança, Jesus. Ainda é até hoje, né? Uma princesa. Um beijo. Dali, nós voltamos e uma semana depois estávamos assumindo uma sexta-feira. Oh, meu dia Deus. Dia 14 de junho de 2013. De lá um tempão atrás. Alguns detalhes naquele culto, né? Tristeza por ver um pastor saindo, né? Alegria pelo outro lado, de um pastor assumindo. Mas um detalhe me marcou naquela posse. Quando estava terminando o culto, houve um blackout na cidade. Você lembra disso? Eu estava lá? lembro disso. Um blackout. E nós não ouvimos falar de outros registros assim de blackout. O que Deus falou conosco, né? O nosso coração. Eu estou desligando tudo que essa igreja viveu nesses anos até hoje, para que comece um novo tempo de verdade através da vida de vocês. Foi isso que Deus ministrou ao nosso coração. Verdade. E eu lembro que isso ficou marcado, né, na nossa vida. A princípio, talvez hoje você esteja vendo a gente, acompanhando a gente, né? Tem muitas pessoas novas hoje que estão conhecendo a gente. Bem-vindos. São todos muito bem-vindos. Mas como é bom para a gente poder se apresentar a você, dizer quem somos, que temos uma história
que não é uma história não caímos de escrita paraquedas, né, amor? de qualquer jeito. Nós temos uma história e alguns detalhes foram nos marcando porque a gente não conseguia uma casa. Imagine que a partir dessa data começou a ser nossa responsabilidade o culto. Porém, nós não tínhamos casa aqui. Aí você imagina por 2 meses e meio você subindo e descendo de Cabo Frio para Friburgo, subia, fazia o culto, terminava o culto, lanchava, jantava e descia. A gente conheceu todos os bequinhos de lanche da cidade nessa época. Porque a gente saía do culto, a gente queria dar atenção pro pessoal. Então, e outra, o pessoal fechadão, né, amor? Nossa, pessoal, todo mundo se sorava, ficava todo mundo assim meio que desconfiado. E a gente, com aquele calor de Cabo Frio, tentando abraçar todo mundo, tentando beijar todo mundo, a gente saía daqui mó tarde e pegar a estrada Serra Mar. Chegava ainda. em Cabo Frio de volta, 1h30 da manhã, Cansado, 2 horas da manhã. Isso não foi 1, 2, 3 vezes, não. 2 meses e meio. Tem noção do que é isso? Mas, ainda assim, nesse período, eu lembro que um dia um casal nos procurou. Ai, essa história é incrível. Você lembra? É quase que inacreditável, é porque nós vivemos mesmo, né? Eu lembro que antes desse casal, um outro casal de amigos que estava aqui, já estabelecido na cidade, e eles estavam numa... Casa de recuperação? No centro de recuperação. Nós temos muita gratidão por isso. Né? Isso, estavam ali administrando, cuidando e sendo usados por Deus ali. E eles nos ofereceram ali abrigo, carinho, cuidado. E o Carlos. Nossa, que gratidão vocês. Nós vocês nunca esquecemos daquele lugar. Que lugar gelado! E lindo também. Lindo. São histórias que marcaram nossa vida, são pessoas que marcaram nossa vida. E nós temos muita gratidão a todos vocês. Não só os que abriram a porta, nos permitiram repousar, mas aqueles que vieram junto. Fabinho foi extremamente importante no meu ministério. A minha saudosa Betinha. Que saudade. Que saudade. Como foi importante nesse período. A própria Beth, que a gente chama. Beth da Caibé, né? Betinha também. Foram pessoas extremamente importantes pessoas nesse que fizeram além do normal Thalita e mesmo. Gustavo, que cuidaram tanto de nós, que cuidaram tanto da gente, que estiveram tão juntinhos nesse período. É até difícil falar nomes, né? Porque tem o Vila e a Tereza, que nos socorreram de várias formas. Tem a Cris Sena, tem o próprio meu primo Dirley, a minha família, tem a Solange e o Fernando. Ah, meu Deus do céu, eu tentei anotar, mas é até Cris Sena, né? Pessoas que nos socorreram, assim, dias difíceis. Foram difíceis, sabe por que foram dias difíceis? Você imagina você abandonar tudo lá, seu emprego, tudo, para agora servir. Né? Aí, olha o problema, aqui é tudo 220, lá era tudo 110. Verdade. Tem Esses isso aí amigos também. Nos ajudaram, foram importantes. Ah, é verdade. Eles se juntaram, ajudaram a gente a comprar até os eletros, tem noção? Gente. Eu lembro que a Elaine Belfort. Isso. Elaine Belfort comprou um ferro de passar que a gente tem até hoje. Até hoje usa aquele ferro maravilhoso. São detalhes, né? Uma pessoa comprou um liquidificador pra gente, com isso a gente, com criança pequena... Micro-ondas, o Vila mandou. Um mandou, o outro mandou. E Como é importante... Deixa eu abrir um parêntese aqui. Como é importante você nutrir as suas amizades. Como elas serão seu sustento em dias difíceis. Verdade. Tá? Tenha muito cuidado em achar que você não precisa de ninguém. Isso é uma mentira do diabo. Nós precisamos sim. Hoje em dia nós podemos olhar para essas pessoas com amor. Quando a gente chega lá em Cabo Frio, a gente olha para essas pessoas com uma paixão, com um carinho tão grande, com uma gratidão tão grande. Isso é maravilhoso. Ter amigos é uma bênção, são presentes que o Senhor tem nos dado, né? E esses amigos fizeram isso, eles nos ajudaram com eletros, eles nos ajudavam até com compras, você lembra disso? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez... Nos carregaram no colo. Uma vez o Enzo chegou, foi o Vila que teve lá em casa, a gente morava num apartamento. Isso. Aí o Vila teve lá em casa, o Vila perguntou pro Enzo assim, o que você quer de presente? O Enzo falou, sabe o que? O Enzo falou assim, eu quero um monte de frutas. Você lembra disso?
Ele desceu. O Vila desceu, foi lá ali no Tutti Frutti, mas o Vila comprou tanta fruta. Eu lembro que eram troços de uva. Ele já tinha trazido peixe, camarão. Pois é. Então, assim, são muitas histórias lindos, de pessoas que estiveram muito pertinho. Nós temos uma gratidão imensa a essas pessoas. Foram muitos tempos também sem salário, né? Porque e sem salário foi mais de anos sem salário. Eu bem empregada, marido com a empresa dele, a gente já com uma estrutura, com mãe por perto para deixar as crianças para fazer alguma coisa e tudo. De 2 repente, carros na garagem, moto, quintal com pula-pula, tudo isso, todo esse conforto nós tínhamos alcançado, né? Com o nosso trabalho, com o nosso suor, nós tínhamos alcançado já um nível de conforto dentro da sociedade. Aí de repente larga tudo, aí fica assim, oi, como é que vai fazer agora? Como é que vai ser esse mês? Vamos esperar ver o que Deus provê. E Deus usou muitas pessoas. Muitas vidas. Mas aí vamos acelerar, porque a gente assumiu, teve essa ruptura, esse desligamento, né, na energia. Foi. E voltou. Daí a gente foi recebido pela Ana Flávia, né? Ficamos lá, eu lembro, no final de semana. E aí, depois um casal procurou a gente. Essa história sem conhecer a gente. Eles têm um apartamento aqui num condomínio da cidade. E sem conhecer a gente, sem ter nenhum contato. Sem ser nossos amigos. Eles nos procuraram e eles ofereceram o apartamento deles. Mas não foi só isso. Além de entregar a chave, né? Eles compraram roupa de cama nova. Nossa, eles compraram tudo para dentro de uma casa, encheram a geladeira e falaram: é tudo para vocês. Fiquem o quanto precisarem. Ficamos um período de mais ou menos 20 dias e aí o seu Sérgio precisou vir fazer uma cirurgia na época, usou por um tempo. Mas ele devolveu a chave e falou: agora pode ficar o tempo que vocês precisarem. Isso é inacreditável. Nossa, nós temos uma gratidão. Hoje a Dona Sônia está no Senhor. A Dona Sônia descansou. Descansou no Senhor. Teve um câncer e o Senhor acolheu, né? E nós temos essa gratidão até hoje. Esses dias mesmo eu falei com a Duda, né? Que é um pedacinho da Dona Sônia. Hoje mesmo. Hoje também falei com a Duda. E a gente tem uma gratidão enorme. Quando ela se foi, a gente chegou a ficar assim: nossa, não dá para acreditar. Porque o que eles fizeram, você vê que é Deus, não tem como ser intervenção de ninguém. O próprio Deus, ela procurou a gente, viu a nossa despedida lá em Cabo Frio, procurou e deu socorro. Ela não simplesmente falou assim: tem um cantinho aqui pra você. Ela fez compra, tem noção. As crianças ficavam achando que estavam de férias. Agora estou indo, né? Você imagina, com Danone, com lanche, com biscoito. Meu Deus do céu. Foi muito importante. Foi demais. Essas pessoas foram extremamente importantes. Eles fizeram nesse que a gente início não desistisse. Isso. Porque foi muito difícil. O começo é muito difícil. O começo de tudo é tão doloroso. E nesse momento você pode decidir parar, reclamar e ter razão, porque nós tínhamos razões. Nós tínhamos filhos pequenos, nós tínhamos toda uma carreira para correr, para fazer, para vencer, e de repente você passar privações severas e você passar por perrengues. Como assim? Não foi isso. Se eu estou obedecendo a Deus, eu tenho que passar por honra. Aí Deus fala: espera só mais um cadinho. Ei, um conselho para você. Se hoje você está vendo algum pastor tomando suco de laranja, procure saber como foi para ele plantar o pé de laranja. Faça isso. Porque não é fácil plantar, esperar crescer, frutificar para que você consiga beber suco de laranja ou simplesmente chupar uma laranja. Então procure saber a história. Falar de quem já alcançou é muito fácil. Olha lá, também, desse jeito. Olha onde mora, olha o carro, olha isso. Você não tem noção de quanto que foi difícil. Falar em carro? Por falar em carro. Cadê o seu carro? Eu tinha o meu carro, a minha baratinha. Eu tinha um Ford Ka, um carro bem legal, um carro que eu sempre sonhei, que o marido me deu de presente. Nós conquistamos com o nosso trabalho, nós conquistamos. Eu tinha o meu Ford Ka e era minha baratinha, que eu ia pra lá e pra cá com as crianças, resolvia a minha vida. Só que, no entanto, porém, quando nós viemos para Friburgo, tudo ficou muito apertado.
apertado, muito difícil, e chegou uma hora que nós tivemos a oportunidade de sair de Conselheiro. E vir para o prédio que a gente está hoje, para o lugar que a gente está. Sair de Conselheiro e vir para Olaria. Porém, a gente tinha que pagar um valor, né? Um valorzinho alto. Para a igreja que estava saindo, na época de lá, que eles pediram tanto na parte de altar quanto ventiladores e tal, que eram peças deles. Bebedouro. Isso, bebedouro, assim. Estruturas de ferro, enfim. Quem que perdeu o carro? Foi ela. Nosso carro que a gente lutou para conquistar, a gente precisou vender, né, pelo preço que nós conseguimos na hora. Metade do valor que custou, na verdade. Mas nós precisávamos muito, porque nós não íamos abrir mão de ter igreja naquele lugar. Né? Então, aí eu dei assim, o meu carro, né? Até hoje, né? Foram 5 meses lá em Conselheiro, pegamos a igreja, ficamos 5 meses. Não estava fácil nem bom, não. 5 meses. E com histórias que eu não posso nem contar para você. Eu lembro de um dia, um culto acontecendo, o pastor Johnny estava pregando nesse dia. Sim, sempre com a gente também. Tinham 3 bares próximos à igreja. Eu lembro que nesse domingo, ele pregando, um rapaz abriu a mala de som do carro dele. Foi, eu lembro disso. E aumentou o som. E ficou ele e umas meninas dançando. E eu fui correndo. Pequenininho. Quando ele me viu, um cara grandão correndo pra cima dele, ele até falou: rapaz, vai ser que você fosse me bater. Eu falei: não, cara. Quase que eu falei assim: não duvida não, tá? Por favor, abaixa o som. Tá tendo um culto ali, o pastor tá pregando. Foram muitas histórias. Muitas histórias nesses 7 anos. Muitas histórias e muitas pessoas que passaram pela nossa vida, muitas pessoas que nós passamos pela vida delas, que marcamos de alguma forma. Nós temos gratidão e lembramos do rostinho de cada uma dessas pessoas que tivemos contato, que hoje estão juntos, outras estão servindo em outras igrejas, frutificando em outro lugar, servindo a Deus em outro lugar. Nós tivemos a alegria de conhecer muitas pessoas. Tivemos a alegria de trazer projetos para a cidade. Opa, isso aí é bom de falar, hein? Tivemos a alegria de implantar projetos aqui. Eita, os projetos marcaram nossa vida, projetos maravilhosos. É muita história, é muita história. É muita história nesses 7 anos. É verdade. E hoje estamos aqui completando 7 anos com muita alegria no nosso coração, com muita gratidão a Deus por tudo que vivemos. Isso. Pastor, mas e o tempo que vocês sofreram, isso é ruim, é difícil? Não. Isso, na verdade, prepara. Você sabe o que prepara o organismo da criança? São as cólicas, as dores. E elas são horrorosas, né, mãe? Que formam, né? Que terminam de concluir. É o mal necessário. É o mal necessário. Então, todo esse processo de dores, quantas vezes eu voltei das nossas reuniões na sede chorando, porque eu não aguentava mais ser uma igreja que trazia despesa à minha sede. Eu vinha chorando lá de Caraí até Itaboraí, as lágrimas escorrendo. Deus, eu não aguento mais, me ajuda, Deus. Difícil demais, gente. Eu não aguento mais ser peso. A nossa igreja não consegue se manter sem salário por muito tempo. Não conseguia se manter. Não conseguia. Tinham poucas pessoas, eram poucos. Mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele. Um planta, o outro até rega. Mas é Deus quem dá o crescimento. É Ele mesmo. E hoje somos uma comunidade linda, né? Isso, grande, linda. Só no Ministério de Mulheres, que eu estou liderando esse ano e nos últimos 2 anos, nós temos por volta de 115 mulheres, né? As que estão firmes, algumas estão chegando, congregando, né? Estão se aproximando ainda. Mas somos muitas e somos muitos, graças a Deus. Todos os projetos, todas as ferramentas foram muito bem-vindas, muito bem utilizadas, não é verdade? Então, são dias que nós vamos guardar para sempre no nosso coração. Nós estamos completando 7 anos aqui em Nova Friburgo, 7 anos de muitas noites de choro, 7 anos de muitas lutas e provações, 7 anos que nós perdemos muito.
abandonados muitas vezes. 7 anos que nós... Naufrágio. Abrimos... Ah, não, essa é a história de Paulo. Mas 7 anos que nós perdemos. Não tem aquele louvor? Que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. É por aí. Então, eu perdi um carro? Perdi. Mas eu ganhei um monte de filhos. Tá bom. Nós perdemos... uma coisinha que dói muito é que nesse tempo, nesses 7 anos, eu perdi vidas também. Lá em casa, eu deixei, quando nós saímos de lá, deixei vovó, titi, mamãe, papai, todo mundo. E nesse meio tempo, nesses 7 anos, eu perdi meu avô. E foi muito doloroso saber que eu estava perdendo e eu não estava perto. E agora, né, esse ano, agora 5 de março, eu perdi a minha avó. E quem me conhece sabe o quanto que eu era grudada com a minha avó. E nós não estávamos lá perto. Onde que nós estávamos? Fazendo a obra do Senhor. Então, enquanto eu fazia as coisas do Senhor, Ele cuidava das minhas coisas. Ele cuidava dos meus familiares, dos meus parentes. Ele que cuidou, né? Então, nós tivemos perdas. Inúmeras. Assim, muitas perdas. Vale a pena servir o Senhor. Sempre vale. Vale a pena. Você vai encontrar sempre esses sorrisos aqui. Não é porque a gente está inventando, não é porque a gente está maquiando uma situação. Não, a gente está falando para vocês, foi super difícil. E se eu ficar falando um pouquinho mais, eu vou começar a chorar. Porque foram noites intermináveis. É por aí, né? Então, vai vir uma música atrás da outra. Mas nós estamos em pé porque o Senhor nos chamou. Amém. E se Ele chamou, Ele vai dar sustento para sempre. Enquanto você obedecer à voz do Senhor, Ele faz a parte dele. Ele faz. Ele não quebra contrato. Ele faz a parte dele, você faz a sua parte. Beleza, fica tranquilo. O papel dele, ele vai cumprir a risca, não se preocupe. Ele cuidou dos nossos filhos. Nesse meio tempo, a nossa filha, né? A Amanda com problema de visão, o Senhor cuidou, teve um milagre maravilhoso. A minha filha tinha muitas complicações na vista e nós não pudemos pagar plano de saúde para ela por um bom tempo, de verdade. E o Senhor cuidou da vista dela. Quando o médico chegou para examinar, falou assim: ué, esses 2 últimos anos, quem foi que cuidou da vista da Amanda? Porque ela teve uma ótima recuperação e foram exatamente os 2 anos que nós não tivemos plano de saúde e não tivemos nenhum atendimento médico na visão dela. Foi o próprio Deus. Como Deus cuidou. Muitos detalhes. Teve períodos de não ter, mas teve períodos longos que também tinha gente pagando por nós, sustentando, porque a gente não tinha condição. E como hoje a gente louva a Deus, né, por tudo que a gente viveu. Quantas pessoas leais fomos abandonados. Sim. Nossa, muitos foram embora. Tchau. Eu chorei a beça. Alguns deram tchau, outros não deram. Nem se despediram. Mas sabe o que eu faço menção aqui? De pessoas como o Rainer e como a Soraya. São pessoas que sequer faltam um culto. Estão sempre do lado. Roberto e Ralph, extraordinários. Aí chegou o Elison e a Thaís. Aí chegou Fabrício e Daiane. Porque aí chegou e foram chegando. E foram chegando. Hoje somos muitos. Assim, somos muitos. Alguns que não estão nem mais no país, estão fora do país. Mas que até hoje nos chamam de pai. Tanto. Pai, eu tenho uma aliança com você. Você é o meu pastor. E nós, nesses 7 anos, queremos louvar a Deus por tudo. Tá acabando o nosso tempo. Já acabou o nosso tempo. Mas nós queremos louvar a Deus por todos vocês. Cada um de vocês foram extremamente importantes. Vocês que chegaram agora, né? Eu não posso falar nomes porque senão seria muita maldade da minha parte. Mas eu estou aqui pensando nos nomes, umas queridas, uns queridos que chegaram há pouco tempo e têm se mostrado tão fiéis ao ministério, ao nosso coração. Poxa vida, não há palavras para agradecer. Nós vamos ter os nossos contratempos. Vai ter dia que o pastor vai puxar a orelha feio de maré desse.
Ele vai. Levantou a sobrancelha, corre, neguinho. Corre, espera passar, entendeu? Vão ter dias assim, vão. Mas o que você faz quando você briga com a sua mãe, né? Quando tem alguma coisa com seu pai, quando você não se entende com a sua avó? O que você faz? Você fala, você não é mais minha avó, você não é mais meu pai? Não, você espera passar, não é assim? Então, nós como família, nós temos muitas coisas, né? Muitas dificuldades, mas nós juntos e com fidelidade. Lealdade é uma palavra incrível, né? Lealdade, graças a Deus. De falta de lealdade eu não morro, graças a Deus. Aos meus líderes, em quase 40 anos de chão, né, de caminhada no Evangelho, nós estamos aqui na mesma igreja há tantos anos, né? Não é porque é uma igreja perfeita. O centro evangelístico é perfeito? Não, mas é porque nós amamos, e nós amamos a fidelidade e lealdade. Por favor, você que está nos escutando, seja fiel aonde você está, seja leal em todo o tempo, se der certo, se não der certo, seja leal de verdade. O Senhor tem honra para aqueles que são leais, para aqueles que são fiéis, o Senhor tem honra, tá bom? Não esquece disso não. E que venham mais 7. E mais 7. E mais um monte de 7. Em nome de Jesus. Né? Que os nossos filhos casem aqui na cidade. Eu quero, né, profetizo que serão crianças, adolescentes, jovens e adultos abençoados pelo Senhor, e que seja essa bênção que está sobre a nossa família também recaia sobre a sua família. Que você experimente disso, dessa porção maravilhosa do Senhor sobre a sua casa, tá? Que venham mais 7. Em nome de Jesus.